Fala, meus queridos, fala galerinha, professor Kleber na área, tio Kleber na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Veja, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos seres vivos, certo? Um assunto bem interessante para a galera, tanto do ensino fundamental, na disciplina de ciências, galerinha lá do 8º ano, né? Um abraço para todo mundo do 8º ano. Saudade de vocês, viu? E para a galera do médio seria também uma introdução, né? Serve também para a galera do médio para dar uma relembrada nesse assunto aí, lá no 2º ano do ensino médio, ok? Vamos lá? Vamos que a gente tem muita coisa para falar. Ó, sistemática e taxonomia. Eu coloquei logo essa imagem de cara para a gente dar uma analisada nela, né? Parece o que isso aqui? Parece com uma árvore, né? Lembra, né? Pelo menos uma árvore que a gente geralmente na biologia e em ciências a gente chama de árvores genealógicas. Não quero que vocês se preocupem agora com toda essa informação não, certo? Só quero que vocês percebam que aqui embaixo, ó, universal ancestor, ou seja, ancestral universal. Aqui seria o início de tudo, certo? E aos poucos, esses organismos foram se diversificando. Percebe? Ó, veja que até a imagem está com cores diferentes aqui, né? Ó, se liga, beleza? Monera, protista, animalia, plantae, fungi. O que é isso? Esses dois ramos da biologia, tanto a sistemática como a taxonomia, vão nos explicar o que é que significa essa árvore, para que serve e onde é que a gente vai utilizar ela. Beleza? Vamos ver. A sistemática é uma área da biologia, um ramo, né? Acabei de falar, que se preocupa em organizar, compreender e classificar os seres vivos. Ele vai estudar principalmente a relação de parentesco. Então, por exemplo, quem é mais próximo, quem seria, né, evolutivamente falando, mais próximo do ser humano, da espécie humana? Seria sei lá, um gafanhoto, seria uma planta, ou seria um primata, né, um gorila, por exemplo. A sistemática ela vai tentar explicar como esses grupos eles estão relacionados, como eles são parentes, se são mais próximos, se são mais distantes. É mais ou menos isso que a sistemática vai trazer para a gente, vai tentar nos explicar, certo? Professor, e a taxonomia? Nome estranho, taxonomia. Taxonomia também é uma ciência, tá? Que classifica os seres. Então a taxonomia ela vai classificar, ela vai nomear, né? Ela vai estabelecer critérios para fazer essas classificações. E esses critérios são vários, óbvio, né? Eu não posso sair nomeando as espécies de qualquer maneira. Eu tenho que ter critérios para, por exemplo, se eu chego na sala de aula, galera, eu estou com 1000 livros que eu ganhei para que vocês classifiquem, organizem esses 1000 livros. Está tudo lá na caixa, estão tudo nas caixas e eu quero que vocês organizem. E aí, como é que vocês vão fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Determinar um critério. Professor, a gente vai classificar, sei lá, pela ordem alfabética. Você já determinou um critério. Não, professor, agora a gente vai classificar pelo gênero, né? Pelo tipo da leitura, ou pela disciplina, enfim. Vocês vão ter que definir primeiro um critério. Você não vai sair, vamos classificar pela cor da capa. Não. Esse critério não é forte, entende? Então a taxonomia ela vai buscar esses critérios e essas características, principalmente fisiológicas, evolutivas, anatômicas e ecológicas, para fazer essas classificações. Tranquilo? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Sistemata é o profissional da sistemática, e o taxônomo é o profissional da taxonomia, ok? Vamos lá. Um breve histórico aqui para a gente... Onde é que começou? Porque assim, o ser humano, ele sempre teve ele sempre foi... sempre teve a ideia de... Não é rotular, mas dar nome às coisas, né?
O ser humano, isso é nato da gente, isso. Então, o cara que mais se destaca nesse início é o Aristóteles, o velho conhecido Aristóteles, né? Lá no século IV a.C. E ele, professor, então peraí, Aristóteles percebeu a importância de se começar a classificar os organismos lá atrás, 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Mas quais foram os critérios que Aristóteles utilizou? Primeiro ele ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. Veja que são critérios um tanto simples, né? Se você parar para analisar. Mas lembre-se que foi um dos primeiros sistemas, vamos dizer, eu posso chamar de sistemas aí já, certo? De classificação. O seu discípulo Teófrasto classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo. Quem é quem aí? Quem sabe? Não vá nessa onda da ordem não, que eu botei já numa ordem aqui diferente. Teófrasto, deixa eu botar a canetinha aqui que eu gosto dessa canetinha. Teófrasto, olha ele aqui. E Aristóteles, esse bonitão aqui. Beleza? Teófrasto foi um dos primeiros botânicos que se tem registro, né? Ele estudava planta e percebeu que tinha que também classificar as plantas. Tipo, essa aqui esse grupo serve para ornamentação. Então eu vou classificar, vou colocar nesse grupo. Essas outras plantas já são mais para medicina, para fins medicinais. Ele foi classificando dessa maneira. Tranquilo? É só um históricozinho aí, certo? Quem é esse cara? Alguém conhece esse cara aí? Alguém já viu alguma coisa? Esse barbudo? Essa imagem aqui, vocês já viram em algum lugar também? Esse cara é bem famoso, hein? Quem é esse cara? Quem é essa contribuição valiosa? Charles Darwin, exatamente. Lembra a teoria da evolução, né? De Charles Darwin. Se você ainda não pegou esse assunto, a gente vai ver, vai ter uma aula específica só sobre a evolução, beleza? E com a evolução de Darwin, com a teoria da evolução de Darwin, a biologia trouxe evidências que fizeram com que essas classificações tomassem outro rumo. Porque antes era só tipo, eu acho que é parente, beleza. Mas com a paleontologia, por exemplo, com os vestígios paleontológicos, com os fósseis, né? A coisa muda de figura. Você agora tem evidências históricas, obviamente, e biológicas, que provam essa semelhança e aí pode também ajudar tanto na sistemática como na taxonomia. Beleza? A embriologia também é um ramo aí da biologia que vai estudar os embriões e que vai traçar algumas, porque é interessante pra caramba. O embrião, o estágio embrionário, né, ele pode nos dizer muito sobre aquele futuro organismo. Então, às vezes, a gente nem se dá conta de que lá atrás, antes do organismo estar totalmente completo, o embrião já dá pistas de quem mais ou menos ele é parente ou próximo, ok? Então Darwin teve uma contribuição sim muito importante no desenvolvimento dessas duas ciências. Vamos lá? Vamos lá. Olha lá, paleontologia e embriologia. Agora sim, por que classificar? Né? Por que dar nome às coisas? Imagine eu estudando uma planta aqui no Brasil e um outro pesquisador nos Estados Unidos estudando a mesma planta, ele com um nome totalmente diferente do meu por conta da questão do idioma, e aí na hora que a gente for trocar as informações, a coisa se complica, fica mais difícil. Imagine na China, né? ou no Japão, enfim, em países onde a língua já é diferente, os costumes. Então, por que classificar? Segundo o Wilson, Raven e Brooks, a sistemática ela vai trazer vários conhecimentos que são úteis para a gente, tanto na biotecnologia, como na contenção de doenças. Por exemplo, como é que eu sei que tal medicamento que é produzido por tal bactéria serve para tal finalidade, né? Eu só sei disso graças a esse grupo de pesquisadores que organizaram, e a gente não vai agora não precisa se bater tanto, vamos dizer assim, né? A grosso modo, para você buscar
forma de se resolver, por exemplo, determinada cura de determinada doença. Então, é muito importante classificar. Não é só dar nome por dar. Você tem uma sistematização. Isso ajuda em tempo, isso ajuda na praticidade, isso ajuda na troca de informações, né, com outros pesquisadores de outras partes do mundo, beleza? E também grana, né? É dinheiro. Mais da metade das espécies do planeta é parasita e a maioria deles é ainda desconhecida. Aí essa parte aí é tipo assim, mas a gente já conhece tudo, né, professor? A gente já descobriu quase todas as espécies. Não, muito pelo contrário, a gente se engana quando pensa assim. Tem muita coisa a ser descoberta ainda, bastante coisa. Então tem muito campo para a gente avançar, ok? Bom, gente, aqui é só uma introduçãozinha. Daqui para frente a gente vai começar agora a falar sobre as regras internacionais de nomenclatura. Então, por exemplo, eu quero saber por que o nome da espécie, sei lá, da nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Quem foi que começou com essa história, né? Por quê? Por que nesse idioma, nessa língua? Por quê? O que é que quem deu a cartada final para que isso acontecesse? Vamos ver. De acordo com a classificação vigente, as espécies descritas são agrupadas em gêneros. Olha, as espécies são agrupadas em gêneros. A gente vai entender isso mais na frente. Vamos lá. Os gêneros são reunidos se tiverem algumas características em comum, formando uma família. Vamos ver. Famílias, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. Ordens são reunidas em uma classe. E classes de seres vivos são reunidas em filhos. Você percebe que a coisa está aumentando? Você percebe que o bojo está ficando cada vez maior de informação? Veja lá. E os filhos, finalmente, são componentes de algum dos 5 reinos. Nós vamos estudar, nós vamos ver os 5 reinos. Tanto Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Nessa aula de hoje a gente vai ver ainda, certo? E essa historinha começou com esse cara, Carl von Linné. E ele criou um sistema chamado de sistema binomial das espécies. Nós vamos entender o que é esse sistema. Foi o que Linneu disse. Linneu disse que o grupo taxonômico de qualquer grau, criado de acordo com as regras de nomenclatura para a classificação de seres vivos. Então, o grupo taxonômico ele é criado para isso. As categorias taxonômicas integram um sistema hierárquico de classificação. Nós vamos chamar, por isso que eu falei que vai aumentando ou diminuindo, dependendo de onde você esteja naqueles grupos taxonômicos. Eu vou voltar ao slide, porque cada palavra destacada dessa é um grupo taxonômico. A gente vai ver isso mais na frente, ok? E isso foi proposto por Linneu. Professor, que Linneu? Não é esse Linneu, tá? Cuidado. Não é o Linneu da Grande Família. Uma vez um aluno perguntou, professor, é Linneu da Grande Família? O grande Marco Nanini, não é ele, certo? Um abraço, Marco Nanini, se você estiver vendo minha aula. É brincadeira. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então agora, imagine de baixo para cima, da espécie para o reino, a coisa vai se ampliando, vai aumentando, beleza? Os grupos vão ficando cada vez mais diversos. Opa! Esse é um sistema de ordenação em que os seres vivos são agrupados numa série ascendente. Da espécie ao reino, aumenta o número de organismos agrupados em cada nível taxonômico, mas o grau de parentesco entre eles vai diminuindo. Professor, como assim? Da espécie até o reino, o número de organismos agrupados vai aumentando. Então, cada vez que eu subo um degrau desse, eu tenho mais organismos sendo agrupados. Isso faz com que o meu grau de parentesco vá diminuindo. Imagine quantos organismos existem no reino Animalia, né? E aí dentro do reino Animalia a gente pode dividir em filos, ou seja, eu vou filtrando. Depois em classe a gente vai ver mais na frente porque desse filtro, né? É importante que a gente tenha essa noção. Veja, por que eu coloquei só essas iniciais
de outra cor, em vermelho. Não foi por questão estética. Mas eu lembro de um professor de biologia, foi meu professor de biologia, no ensino médio, e ele fez a mesma coisa aqui uma vez, ele grifou as palavras e disse, junta as iniciais dessa palavra aí, para ver o que é que dá. A gente juntou. Ré de reino, fi, né, C, O, Fá. Ele fala essa palavra aí. Reficofage. Ó, professor, que palavra é essa? Ele não é uma palavra. É só para você lembrar da ordem dos grupos taxonômicos. Para você não trocar, porque existe uma hierarquia. Eu não posso colocar o filo em cima do reino, nem posso colocar a espécie lá no meio, entre ordem e família. Você tem que seguir essa ordenação. Então, para isso, a gente criou, a gente não, né? Ele deu essa ideia do reficofage. Essa ideia não é minha, certo? Mas a maioria dos professores de ciências e biologia sabem dessa historinha aí. Então, lembra? Reficofage, do reino até a espécie. A gente tem um grupo taxonômico mais recente, que são os domínios, mas que a gente vai estudar, a gente vai ver nessa aula também, mas eu não coloco aqui para não ficar dó, ré, fi, cofage, né? Parece notas musicais. Então, reficofage fica mais fácil, beleza? Vamos lá. Olha o Linneu aí. Esse é o Linneu de verdade, né? O Linneu da biologia, o Linneu da sistemática. Bonitão. Que cabelo, hein? Que é isso, rapaz? Regras internacionais de nomenclatura, ainda continuando. Peguei essa imagem lá do Só Biologia. Um abraço para a galera do site da Só Biologia, do grupo. Veja, olha o domínio aqui aparecendo. Nós vamos falar um pouco sobre ele lá no final, certo? Eu quero que vocês se preocupem a partir daqui, certo? Reino, Animalia. Aqui são algumas espécies só, porque não tem como a gente colocar tudo, porque senão ia ficar uma árvore gigantesca. É só para vocês terem uma noção, certo? Reino, Animalia. O filo, nesse caso aqui, é o filo Chordata. O que quer dizer isso? Esse filo, sim, professor, porque esses nomes, né? Eucária, Animalia, Chordata, Mamália, porque não mamífero, né? Porque não vertebrado. A gente vai ver também lá na frente que essas regras seguem um padrão e a língua é o latim, né? Então, por isso que esses termos. Mas vocês vão pegar com o tempo, vocês vão ver que é bem fácil. Reino Animalia, filo Chordata, classe Mamália, ou seja, todos esses caras são mamíferos, nesse exemplo, óbvio. Ordem, lembra? Refico, ordem carnívora, galera que gosta da carne aqui, certo? E aqui ele subdividiu, perceba que houve uma subdivisão em 3 ramos aqui, só que ele não colocou o nome aqui do lado. E eu também não vou colocar o nome já para ver se vocês lembram. Depois da ordem vem quem? Reficofage, lembra? Fá de família. Então eu tenho 3 famílias nessa árvore genealógica. Ou, perdão, nessa árvore taxonômica, né? Então eu tenho Felidae, a galera chama Felidae, mas a gente sabe que no latim a gente não pronuncia lá, né? Felidae, Canidae e Ucide, beleza? São 3 famílias distintas. Veja, cada família, lembra? Fage. Depois da família vem o quê? O gênero. Então, eu posso dizer que Felis, Pantera, Canis e Ursus são gêneros das famílias Ucide, Canis, gênero da família Canidae, Pantera da família Felidae e Felis da família Felidae também. Beleza? Tranquilo? Então, família e gênero. Professor, e o último grupo taxonômico, que é quem? As espécies. Então, todas aqui são espécies, são nomes de espécies. Tem uma pegadinha nessa imagem aqui, eu não sei se vocês perceberam. Alguém consegue perceber qual é a pegadinha na imagem? Esse U é de ursos, né? Então, o nome dessa espécie seria Ursus horribilis, que é o urso da floresta, né? O urso cinza e tal. Aqui já é o urso, o Arctos seria os polar, né? Pelas características.
esses dois eles estão dividindo o mesmo gênero, mas obviamente têm hábitos diferentes, vão ser espécies diferentes, características diferentes. Mas eles são mais próximos, obviamente, do que, por exemplo, o urso é mais próximo, eles dois, do que o urso do lobo, por exemplo, que é o Canis lupus. Isso aqui é justamente para a gente entender que quanto mais características o organismo divide, mais semelhança e mais proximidade evolutiva, com características e tal, eles vão ter. Então, canis familiares, o cão doméstico, Canis lupus, o lobo, por exemplo. Então, são mais próximos, são mais parentes, dividem o mesmo gênero. Olha aqui, pantera, esse P aqui deveria estar aqui, só que aí eles deram uma vacilada aqui e ficou com F. Então aqui na verdade deveria ser o P. Pantera pardus, seria a onça parda, né? Felis está certinho, Felis pardalis e Felis catus, que é o gato doméstico. Aqui também tem um probleminha que é esse C que está maiúsculo, mas a gente vai ver lá na frente. Tranquilo? Muita coisa? Estamos só começando. Vamos lá. Então, lembra que eu falei? Esses termos, esses nomes, eles vão ter que ser escritos em latim. Não foi eu que determinei isso, né? Nem você, mas foi lá no sistema, lá no início, né? Na verdade, do desenvolvimento dos sistemas de classificação, principalmente com Linneu, que o latim ficou sendo o idioma, né, padrão. Então, por exemplo, mosca doméstica, que é a mosca doméstica, certo? Você percebe que essa letra maiúscula, o restante tudo minúsculo. Professor, mas aí eu posso escrever de qualquer jeito, né? Não, isso é regra, tá? Eu estou falando de regras. Você não pode escrever de qualquer jeito, tem que ser assim, sempre inicial maiúscula e o restante minúscula. Eu estou falando do nome das espécies, tá? Quem sabe o que é o pisum sativum? Não é piso de porcelanato, não, viu? Nós estamos falando de organismos vivos, né? Nome de espécies. Então, é a ervilha, né? Ervilha bonita, lá no cachorro quente e tal. Homo sapiens, o homem que a gente conhece aí. Professor, mas está meio diferente, né? Da gente, não é a nossa espécie aí. Lembra que nossa espécie é Homo sapiens sapiens? Então, nossa espécie, que é uma subespécie da espécie Homo sapiens. A gente veio evoluindo e a gente acabou se modificando, né? A gente sabe que essa espécie Homo sapiens, ela tem aproximadamente 100 mil anos, um pouco mais de 100 mil anos, certo? Aparecemos um dia desse, na verdade, no curso da evolução, né? O que mais? Do reino até o gênero devem ser escritos com inicial maiúscula. Então, reino, animalia. Eu tenho que colocar essa letrinha primeira aqui maiúsculo. Não posso colocar tudo maiúsculo não, apenas a primeira, beleza? Filo, cordata, mesma história. Gênero, homo, só as primeiras iniciais. Vamos adiantar. Quem é essa aí? Como é o nome dessa espécie? O nome popular, né? Onça pintada, linda demais, meu Deus. Tá aqui em cima de mim, né? Cuidado aí, fica aí, só calma. Pantera onca, o nome dela. Vê que ela veio em sublinhado e também em itálico, né? Quando dá aquela deitadinha na fonte, na letra. Por que disso? É também uma orientação das regras de nomenclatura, certo? Se o nome é Pantera onca, então qual é o gênero? Pantera. O gênero é sempre a primeira, a gente vai falar lá na frente. O gênero é sempre a primeira palavra da espécie, certo? Família Felidae, felino, né? Ordem carnívora, são carnívoros.
Adoram carne. Classe mamália, como a gente, né? Nós somos mamíferos, beleza? Cordata, ou seja, vertebrado, coluna vertebral e tal. Reino animalia. Então, se eu pedisse, por exemplo, numa atividade, não vai acontecer aqui, mas se eu colocasse uma questão e pedisse que vocês identificassem quais são os grupos taxonômicos da Panthera onca, eu ia colocar só aqui, só o nome dela, só o nome da espécie. E aí vocês iam ter que se virar para me dar esses termos, claro, tudo certinho. Cuidado para não trocar, né? Cordata, ser classe, não dá, beleza? Tem que ter esse cuidado. O nome das espécies é binomial, ou seja, escrito com dois nomes. Um é o gênero, o outro o termo específico. Foi o que ele falou. Sistema binomial das espécies. Felis catus. Quem é o Felis catus? Quem é? Oh, meu Deus do céu. Quem são? Os gatinhos, né? Que é o gato doméstico, não é o gato do mato, não é o gato selvagem. Então eu tenho Felis, que é a primeira palavra da espécie. Eu tenho que dizer que Felis é o gênero. Cuidado com isso aqui, porque tem muito aluno que confunde, viu? Catus, letra minúscula, todo minúsculo, né? Termo específico. Confunde como, professor? Eu já vi muito aluno falar assim: professor, Felis é o gênero. Beleza, porque é a primeira palavra. Catus é a espécie. Como assim Catus é a espécie? Então, tipo, se eu não falar Felis, só falar Catus, eu estou falando que é a espécie do gato doméstico Catus? Não. O nome da espécie é justamente os dois juntos. Felis mais Catus. Gênero mais termo específico. Isso é a espécie. Tem que juntar os dois. O sistema é binomial, então tem que ter os dois nomes. Beleza? Tranquilo. Aqui é só para a gente mostrar que também tem subgêneros. Imagine o famoso Aedes aegypti, né? E esse Stegomyia seria um subgênero. Sub está abaixo do gênero, né? Então, mas esses aqui são só detalhes. A gente não se debruça tanto sobre ele, é mais no médio, óbvio. Já as subespécies, olha, espécie, subespécie, ou seja, ela se origina da espécie, são trinomiais. Então isso foi evoluindo com o tempo. Por exemplo, Crotalus duriços terríficos. Vixe Maria, professor, quem é esse cara aí? Crotalus, crocodilo, será? Olha quem é. Olha a bonitona. Linda demais, né? Cascavel, meu irmão. É o nome dela. A nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Ó, olha a diferença, tá vendo? Já mostrando justamente esse passo a passo da espécie Homo sapiens. Depois, alguma coisa ou várias características, né? Crânio, tamanho do cérebro, do encéfalo, estruturas de dentição, enfim, pelo, uma série de características que faz com que dê uma separada. Homo sapiens já foi, Homo sapiens sapiens somos nós agora, né? Entenderam mais ou menos essa ideia da subespécie? Seria uma ramificação da espécie, ok? Continuando ainda com as regrinhas. Existem alguns casos de homenagens. Como assim? Vocês já ouviram falar no Trypanosoma cruzi? Talvez vocês já tenham ouvido falar da doença que ele causa. Já ouviram falar na doença de Chagas? Coração, tal, cresce. É um protozoário, né? Esse carinha aqui, ó. E ele acaba se instalando nessa região do coração e pode trazer vários problemas. Do barbeiro, lembra? Pronto. Teve um cara, um brasileiro, muito famoso assim na época, até hoje, um ícone, na verdade, para sanitarismo, infectologia, enfim. Quem é esse cara? Alguém sabe quem é esse cara? Ó o sobrenome, perdão. Olha o termo específico, gênero, Trypanosoma. Termo específico, cruzi. Tira o I. Fica o quê? Cruz. Quem é o cara? Oswaldo Cruz. Então isso acontecia. Hoje não acontece tanto. Eu acredito que, eu não tenho certeza, mas já
houveram algumas modificações, mas tinha muita homenagem aos pesquisadores, tá? Tem até a Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Beleza? Estamos terminando, viu, essas regrinhas. Tem prioridade os nomes apresentados em primeiro lugar de 1758 para cá. Como assim? Quando o Linneu ele publica o sistema binomial das espécies, tá aí a ideia da capa, né, desse artigo. O que acontece? Então, se eu publico primeiro, eu tenho prioridade. Se duas pessoas descobrem a mesma espécie, estão pesquisando e descobrem a mesma espécie ao mesmo tempo, então quem publicar primeiro tem a prioridade nessa publicação, certo? Leva os créditos, né? Vamos dizer assim. Professor, para finalizar essa história de nomenclatura, as famílias também sofrem algumas diferenças na hora de escrever. Por exemplo, nas famílias dos animais, a gente geralmente vai acrescentar o id, idae, né? Mas não é latim, lembra que é latim? Então a gente não vai pronunciar o A. Então, por exemplo, felino, família de felinos, felidae. A família dos hominídeos, hominidi, e assim vai, certo? Estamos falando dos animais, ok? Já em plantas, seria aci, tá vendo? Família das rosas, roseiras e tal, rosácea, bromélias, bromeliaceae, e assim vai. Tranquilo? Só para quando vocês perceberem, se depararem com alguns termos desses, você já está atento a essa terminação, ajuda bastante. E os 5 reinos, né? Para a gente finalizar a aula de hoje. Os 5 reinos. Robert Whittaker agrupou os seres vivos em 5 reinos com base na organização das células e da nutrição dos seres. Olha ele aí, o cara, olha a elegância, olha a assinatura do cara. E ele, nesses 5 reinos, o que a gente tem? Essa é a classificação, né? Uma das mais recentes. Nós temos reino Monera, que a gente vai falar daqui a pouco, de cada um pouquinho de cada um. Vou pular um pouquinho para cá, que aqui seriam algas. Algas está agrupada dentro do reino protista, certo? Então, reino Monera, reino protista, isso em ordem, vamos dizer assim, de características evolutivas, de complexidade. Cogumelozinho, fungo, reino fungi, planta, reino plantae e animal, reino animalia, ok? Beleza. Aqui, ó, Lynn Margulis e Carlene Schwartz, duas autoras importantíssimas nesse assunto aí, né? Traz esse livro para o professor se debruçar um pouco mais e tentar entender como esses grupos, esses 5 reinos foram se diversificando, né? E foram se diferenciando ao longo do tempo, certo? Muito bom, viu? Quiser dar um presente ao professor de biologia aí, tá um presentão, show de bola. Ele vendeu peixe, né? Aqui, né? Claro. Os 5 reinos e os vírus. E agora? E esse coronavírus? E todos os vírus? Onde é que ele se encaixa, professor? Você falou reino Monera, reino protista, reino fungi, reino plantae, reino animalia e não falou de um reino dos vírus, que é tão importante estudar, né? Os vírus, eles não se enquadram em nenhum reino. Primeiro porque os vírus, eles não são considerados seres vivos, né? A gente vai ver esse assunto dos vírus em uma aula específica, mas a grande maioria dos biólogos dos pesquisadores, eles não enquadram porque para ser considerado ser vivo tem que ter célula, o vírus não tem, enfim, tem uma série de características que ele se comporta como ser vivo, mas ele não é classificado como ser vivo. Mas é muito importante a gente estudar, obviamente. Eu passava e passo ainda, né, para os meus alunos, indico esse documentário, que é Porque os Vírus Matam, se eu não me engano, ele é de 2009, 2010 ali.
Lembram que em 2009 a gente teve também uma pandemia, não tão grave como essa agora, mas lembram do H1N1, né? Da gripe suína e tal. Esse documentário ele vai explicar como os vírus funcionam a partir dessa pandemia, desse problema que teve lá em 2009. Bem interessante esse documentário. Eu tenho até ele. E mais recente, né? Tem uma série, se eu não me engano, é uma série. Eu não assisti ainda, mas dizem que é muito bom. Alguns colegas já elogiaram, outros nem tanto, mas enfim, eu não assisti ainda. Mas se vocês puderem, para se debruçar um pouco mais sobre o assunto, é interessante também. Ok? Olha o reino Monera. Quem são os organismos que estão presentes dentro do reino Monera? Bactérias e cianobactérias. E quais são as características desses organismos? São unicelulares, primeiro, ou seja, unicelular só tem uma célula, né? Procarionte, lembram? Como é a célula desses organismos? Possui ou não possui núcleo? Não possui núcleo, lembram disso, né? Procariontes, beleza. A grande maioria é heterótrofa, ou seja, não produz o seu próprio alimento, não faz fotossíntese. Algumas sim, que são as cianobactérias. Algumas conseguem realizar o processo de fotossíntese, beleza? Mas diferente das algas, né? Há uma diferençazinha aí, pequena. Reino protista, unicelulares e também eucariontes. São os protozoários e são as algas. Ó, protozoários e algas. Só que eu tenho algumas algas pluricelulares, mas também tenho algas unicelulares. Então, na verdade, resumindo a história, dentro do reino protista eu tenho organismos unicelulares e pluricelulares. Quem são os unicelulares? Os protozoários. Quem são os pluricelulares? As algas. Quem faz fotossíntese? Alga. Então, ela é autotrófica. Quem não faz fotossíntese? Protozoário. Então, é heterotrófico. Ok? É um grupo bem vasto, né? É um grupo muito diversificado. Olha, alguém lembra dessa imagem aqui? Esse é um organismo microscópico, né? Percebe aqui, ó, 100 micrômetros, mais ou menos, esse seria o tamanho, o aumento aqui. É a ameba, né? Aí muito aluno diz, professor, mas a ameba não é verme? Como é que a verme é microscópica? Não estou entendendo. E verme não é um animal? E como é que está dentro do reino protista? A ameba não é verme. Então a gente tem que também desmistificar algumas coisas. A ameba é um protozoário que está dentro do reino protista, né? E que é unicelular. Isso aqui é a célula toda dela, olha. Os pseudópodes, tá vendo? Beleza? Englobando aqui uma partícula, ok? Então, o cara que pegou lá o exame, deu lá a amebíase, estou com verme, não. Você está com uma doença causada por um protozoário, beleza? Vamos lá. Planta, reino plantae, pluricelulares, todas as plantas são pluricelulares, eucariontes e autotróficos, ok? Ou seja, mais de uma célula. A célula possui núcleo, tirou as bactérias, tirou o reino Monera, todo mundo restante, os outros 4 reinos, todos vão ser eucariontes. Alguns autotróficos, como a planta, por exemplo, e alguns heterotróficos, né? Ok? Dentro do grupo das plantas, que é também muito grande, a gente tem essas 4 subdivisões: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, mas não é para a aula de hoje isso aqui. E por último, por último não, né? O nosso reino, faltam 2 reinos, falta o reino Animalia e falta o reino Fungi, tá? Deixei os 2 por último justamente porque eles são semelhantes. No reino Animalia, todos os organismos são pluricelulares, eucariontes, porém são heterotróficos. A gente não faz fotossíntese, não é isso? Só que nós somos heterotróficos por ingestão. Nós temos que colocar o alimento para dentro. Temos que comer, né? Ingerir, desculpa. E nós temos uma diversidade gigante também
no reino Animalia, né? É o nosso reino. E por último, o reino Fungi. Professor, quem é a galera do reino Fungi? Nós temos organismos unicelulares e pluricelulares no reino Fungi. Todos são eucariontes, beleza? Heterotróficos, assim como o reino animal, né? Nós somos heterotróficos. Porém, os fungos não são heterotróficos por ingestão, são heterotróficos por absorção e de moléculas orgânicas mais simples. Ó, cogumelos, mofos, bolores, tá vendo? Ó, nós temos aqui os lévedos também, que são os fungos unicelulares, beleza? Então é um grupo também bem interessante. Tranquilo? Estamos finalizando, hein? E para finalizar, os 3 domínios. Lembra que eu falei que tinha recentemente os pesquisadores começaram a perceber que tinham grupos um pouco maiores englobando esses reinos. E esses grupos foram criados e são chamados de domínios. Nós temos 3 domínios: domínio arqueia, domínio bactéria e domínio eucária. Quem é que está dentro do grupo do domínio arqueia? Bactérias em condições extremas de sobrevivência, que são chamadas de arqueobactérias, né? Bactérias, as primeiras bactérias que apareceram, na verdade. Nós temos bactérias que vivem em fendas termais, enfim, em salinidades extremas. Só as arqueias conseguem habitar essas regiões. O domínio bactéria, que são todas as outras bactérias, né, tirando ela, a arqueia, e o domínio eucária, que são os outros grupos, os demais grupos, certo? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Domínio bactéria. E aí eu tenho uma diferença agora. Qual é a diferença? Eu tenho um reino aqui, que seria o reino eubactéria. Dentro do domínio bactéria, eu tenho um reino eubactéria. Dentro do domínio arqueia, eu tenho o reino arqueobacter, ou arqueobactéria. E dentro do domínio eucária, eu tenho os outros 4 reinos que a gente falou: protista, plantae, fungi e animalia. Ou seja, se você parar para analisar, não são 5 reinos. São quantos? 4, 5, 6. Seriam 6 reinos nessa nova classificação. Tranquilo? É mais uma classificação recente e é interessante também. Tem os pesquisadores mais recentes defendem bastante essa ideia aí também. Os livros didáticos já trazem esses domínios, então é bom a gente saber. Tranquilo? Galera, é isso. A aula de hoje fica por aqui, né? Eu vou deixar, como sempre, no finalzinho eu deixo um mapa mental, deixo uma ideia de resumo para que vocês também se baseiem e, sei lá, tirem foto, enfim, para lembrar, né, dessas categorias, desses táxons. Vai desculpando aí os erros, ainda estou me adaptando, nessa minha segunda aula praticamente, então eu estou ainda me adaptando com todo o aparato, enfim, a linguagem, né? Para mim está sendo bem novo, bem desafiador, mas é bem legal também. Valeu? Cheiro no coração e até mais. E algumas referências bibliográficas de onde eu tirei para fazer essa aula para vocês. Valeu!